Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje vou responder um amigo nosso. Ele fez uma pergunta lá atrás, num vídeo que eu fiz, de salvo erro, 7 fatores, alguma coisa assim, não lembro se foram 5 ou 7, para você aperfeiçoar o seu ouvido musical. É um vídeo de mais de 1 hora, onde eu cito diversos fatores, tipos de ouvido, e lá eu cito os períodos barroco, clássico e romântico, né? Expliquei que ele se dá na música em determinado período, né? Por exemplo, o barroco na música ele é de 1600 ou 1620 até 1750. O classicismo de 1750 a 1800 e pouco, depois a gente tem o romantismo, enfim. O que acaba acontecendo? Nós temos aí características de tocar diferente em cada período deste. Por exemplo, o barroco se usava arco barroco, os instrumentos eram um pouco diferentes do instrumento que tem hoje. E eu citei que existem formas diferentes de interpretar. E ele pergunta, né, como que são essas formas de interpretar. Vocês viram, o vídeo já está lá tem meses, né? Eu só consegui responder a dúvida dele agora. Então, se você está fazendo colocando dúvidas, eu vou responder. Às vezes eu demoro um pouco. Por exemplo, igual a dúvida que eu vou gravar em breve, de madeiras nacionais nos instrumentos. Vamos falar disso, tá? O pessoal está perguntando muito, nós vamos falar. Calma lá que a gente vai responder, tá bom? Podem perguntar à vontade. Antes da gente entrar e respondê-lo, gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, tá bom? Tanto por aqui, pelo Instagram, é um prazer tê-los aqui nos acompanhando. Mais uma vez, peço desculpas por não conseguir responder vocês, né? Aqui nas mensagens, pela escassez, pela falta absoluta de tempo. Às vezes, cada hora de vídeo que eu tenho gravado aqui é mais de 6, 8, 10 horas por trás de trabalho para este vídeo chegar pronto. Na hora da organização, da preparação do conteúdo, edição, às vezes, como eu falei, um carro aqui fica buzinando igual maluco, eu tenho que interromper, depois editar. Então, e eu também não sou muito bom de edição. Por causa deste tempo todo que eu levo para fazer, preparar os vídeos para vocês, nem sempre sobra tempo para conseguir responder, mas às vezes eu vejo as perguntas, tá bom? Lamento não conseguir responder, explicando para vocês o motivo. Enfim, vamos entrar, né, e adentrar melhor no que ele perguntou para a gente. Os períodos na música erudita são vários, né? Nós temos lá de muito atrás a música na Grécia, a música nas antigas sociedades, né? Depois nós vamos caminhando, Renascença, a música dentro da igreja. A gente sabe que os nomes das notas, os tratados foram todos escritos há muito tempo atrás. Por exemplo, o próprio tratado com os nomes das notas, um tratado escrito por Guido de Arezzo. Então, a música, a notação musical não é uma invenção. Esta palavra, invenção, às vezes é muito mal usada, né? Às vezes, o violino foi uma invenção. Quando o violino foi inventado? O violino não foi inventado, o violino é fruto de evolução ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, esses instrumentos foram tendo um trabalho de evolução, tá bom? Então, é assim que funciona. Os períodos que nós mais conhecemos hoje, que quem ouve música clássica, é o barroco, o classicismo e o romantismo, né? Às vezes até o pós-romantismo, mas quem ouve música erudita ouve mais estes períodos. Música renascentista, a música escolástica ainda antes da Renascença, a música medieval, é muito raro quem ouve hoje em dia, né? Tanto é que se nós formos falar desses compositores, a maioria não conhece. Por exemplo, não vou nem citar compositores muito eruditos, né? Eu vou falar assim, aliás, não vou nem citar compositores pouco conhecidos, falar Monteverdi, a maioria não conhece, podem conhecer Verdi, que escrevia a ópera. Monteverdi é outro. Se eu começar a citar aqueles compositores, dificilmente as pessoas vão conhecer. Por quê? A música erudita é mais conhecida, inclusive tem poucos grupos que gravam, que é o que a gente vai falar hoje, neste vídeo. A música erudita é mais conhecida do barroco até o classicismo.
os compositores, se eu falar, todo mundo conhece. Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, todo mundo conhece. Mas aqueles compositores lá atrás, a maioria não conhece, tá bom? Por quê? São outros tipos de compositores. Claro, assim, então compositores de música clássica, a forma da orquestração era diferente. Aí ele pergunta, esse cara amigo nosso, quando você vai interpretar o barroco, você interpreta com características do barroco ou com características do romantismo? É genial a pergunta, muito boa. Né? Não consegui falar naquele vídeo, que ele já ficou longo demais. O que acontece? O barroco tem características próprias do barroco. Classicismo, próprias do classicismo. Romantismo, próprias do romantismo. Como que nós sabemos essas características? De algumas maneiras. Por exemplo, instrumentos, como eram os instrumentos e arcos, então você consegue deduzir que o timbre, o som era mais ou menos assim, de acordo com o material que eles tinham. E tratados, por exemplo, o tratado do pai do Mozart, né? O Leopold Mozart, ele escrevia como era o som, como deveria ser o som. Então nós temos no período barroco um tipo de som. O arco era barroco, era inclinado para cima, então você começava, crescia e decrescia a nota. Ou seja, a nota começava, crescia e decrescia. O pai do Mozart escreveu um tratado dizendo que o som deveria ser como um sino atingido. Tá. Então eles tinham essa ideia de som dentro de cada nota. O som que o Bach ouvia era diferente do que a gente ouve desse som romântico, que a nota tá já entrando na nota, né? Por exemplo, no arco, você tem duas maneiras de se atacar uma nota, independente da intensidade dela. Você tem aqui a corda, você pode grudar a nota e atacar, né? Grudar o arco e atacar. Ataque não quer dizer que é forte, é a entrada da nota. Ou você pode fazer ele vir pousando assim igual um avião. Tá? Uma delas é barroco, outra delas é romantismo, ou seja, você tem ideias diferentes de articulações. E a pergunta dele é, posso executar um compositor barroco com interpretação romântica? Como funciona isso? Enfim, vamos lá. Existem milhares de visões a esse respeito, tá? Primeiro eu separei para vocês algumas. Primeira delas, né, que é a mais rara da gente ver, é a mais difícil, tudo barroco, né? Ou melhor dizendo, tudo o mais próximo possível do que seria o barroco. Instrumentos de época barroco, arcos de época barroco, interpretação o mais próximo possível do barroco, né? O barroco não se usava esse vibrato que a gente usa no romantismo, né? O vibrato praticamente não tinha no barroco. Ou seja, depois com Leopold Mozart, né, o barroco, o vibrato era um ornamento, você tinha em uma nota ou outra, e não era o vibrato como nós temos hoje. Era aquele vibrato que você entra na nota, cresce e decresce. Não é aquele vibrato que você já começa e depois entra na nota, romântico, aquele outro vibrato mais presente. Mesmo dentro destes vibratos, existem variações diferentes de rotação, por exemplo, alta velocidade, baixa amplitude, alta velocidade, porque o vibrato numa nota grave é diferente de uma nota aguda, tá bom? Olha aí como é complexo. Por isso que se chama música erudita. Ela não é assim tão deglutível, não é uma coisa assim tão fácil. Isso porque eu não estou nem falando de cantos gregorianos, das suas formas, né? Nem da música renascentista. Por exemplo, o concerto, como nós temos hoje, como os compositores do barroco conceberam, do classicismo trabalharam e do romantismo evoluíram, ele é oriundo da música responsorial da Idade Média, Renascença. Por exemplo, você tinha 3 tipos de canto gregoriano. Você tinha a forma direta, você tinha a forma responsorial e a forma antifonarial.
A forma direta, o grupo inteiro cantava direto. A forma responsorial, um solista perguntava e o grupo respondia. E a forma antifonarial, o grupo perguntava e o outro grupo respondia. Ou seja, o concerto é filho de qual? É filho da responsorial. Um solista perguntava e o outro respondia. Isso se dá em muitas músicas antigas. Salmos, os salmos bíblicos, eles eram cantados, eles não eram entoados, assim, eles eram cantados, embora tinham partes entoadas. Se você ler o salmo com essa mentalidade, você vai perceber muitas das vezes que você tem essas formas diretas, você tem essas formas responsoriais e você tem também as formas antifonariais. Outra música que também era assim, eram as trovas dos trovadores, né? Aqui no Brasil, não sei como que está hoje, mas era grade, né, de português, quem estudava português na escola, no primeiro colegial, você tinha a aula de aprendia o que era o trovadorismo, né? O trovadorismo, você tem ele francês, você tem ele português, também trabalhou muito a música, você tinha essas formas também nas trovas, você tinha aqui de um lado, a partitura de um lado, e você tinha a letra de outro. Interessante, não era sobreposta como nós temos hoje, você também tinha esta forma presente. A música também tem elementos daí. Por exemplo, na França, você tinha trovadores e troveiros, porque um lado se falava Languedoc, do outro lado Languedoc, você tinha o rio Loa, né? E você tinha desses dois lados de idiomas praticamente diferentes, variações do mesmo, na verdade. Se tiver alguém especialista nesse francês antigo, pode até comentar, né, que se é mais ou menos isso. Faz muitos anos que eu dei aula de história da música. E o que acabava acontecendo? Você tinha diferenças nessas questões de responsoriais. Ou você veja, hoje o barroco, né, o barroco que nós tivemos, né, hoje não, o barroco que nós tivemos é fruto disso tudo. Por que eu citei isso para vocês? Porque eu já vi gente falando que não considera do barroco para trás música, gente e músico, que às vezes ministra. Como que você fala que do barroco para trás não é música? Mesma coisa que você falar que você não considera do seu avô para trás. Né? Como que você teria nascido? Como seu pai teria nascido? Como seu avô teria nascido? É uma coisa assim, né? Maluca. Enfim, cada um destes períodos tem a sua forma de interpretação, a forma como ele entende a nota, a entrada da nota. Então, por isso que esse primeiro grupo, o pessoal tem instrumentos barrocos, que são diferentes do nosso, o violino barroco ele é diferente, né? Ele tem o violino barroco, ele tem o arco barroco, usa corda de tripa e usa afinação barroca, tá? Esse primeiro grupo. É até raro de você encontrar gravações. Eles vão usar tudo do período barroco. Tá? A afinação do período barroco ela era mais baixa. Não era 442 Hz o Lá, como é hoje. 438 era até mais baixo. Ah, quer dizer que então, Felipe, o som que Bach tinha como Lá era diferente do som que nós temos hoje? Sim, absolutamente. A altura das notas mudou, tá? Então, você tem aí primeiro tipo de grupo, tudo barroco. Às vezes até se vestem de roupas como eles se vestiam na época, é muito legal, né? Eu vou ver se eu acho alguma gravação para mostrar para vocês. Segundo, nós temos grupos modernos, ou seja, o que eu quero dizer? Instrumentos modernos, com arco barroco, esse segundo. Ou seja, vai tentar fazer tudo como era no barroco, porém com instrumento moderno e o arco barroco. Esse já é um pouco mais comum de você ver, tá bom? Não é tão barroco quanto o outro, e este às vezes usa afinação moderna. Normalmente usa afinação moderna porque o instrumento é moderno, tá bom? Ou seja, você tem aí outra interpretação da mesma peça. Outra coisa que eu vou explicar para vocês é que a pulsação ela não é tão controlada no período barroco quanto ela foi depois no classicismo, a partir de Beethoven, né?
partir de Beethoven nós temos as batidas metronômicas, que foi inventado o metrônomo por Maes ou Mendes, então você tem ali a velocidade que o compositor queria que fosse tocado. No barroco nós não temos isso. Por quê? Porque no barroco você não tinha o metrônomo inventado, tá bom? E depois nós temos aí a terceira variação, que é um grupo moderno, tá? Com arco moderno, com arco depois de Turte, que é um grupo que vai tentar fazer com tudo moderno, afinação moderna, o mais parecido possível com o barroco. Isso também se dá nas partitas isso que eu estou falando é para qualquer coisa, não é só para o grupo. Pode ser nas suítes de Bach, tá? Pode ser nas partitas e sonatas para violino do Bach, também com todos os compositores barrocos, Handel. Ou seja, você vai tentar, né, com tudo moderno, fazer o mais próximo do barroco. Isso é uma das mais comuns hoje, tá? A gente tem muito assim. E você tem o quarto grupo, que é tudo moderno, inclusive tocando barroco com interpretação técnica e arco moderno e vibrato moderno, tá? Que não pensa no barroco como era daquele jeito. Não, eu vou tocar aqui como se fosse, tá? Ou seja, você tem hoje esses 4 grupos para tocar período barroco. Vai da interpretação do maestro, vai da ideia dele, vai do que o músico está pretendendo, tá bom? Ou seja, você vai assistindo, vai identificando e vai entendendo deles, do que está ali, o que você mais gosta, o que você acha mais interessante aí, tá bom? Espero que eu tenha sido claro. Isso foi um resumo do resumo do resumo do resumo, tá? E aí, a partir daí, a gente... vocês podem colocar perguntas, eu vou fazendo outros vídeos a respeito disso. Muitas das vezes, só um paralelo, quando você tem instrumentos, eu estou focando em instrumentos de corda, quando você tem instrumentos de sopro, né, eles também tiveram assim uma variação muito grande na sua evolução. Eles tocam instrumentos de sopros de época. Vamos lá. O instrumento de corda ou de sopro, ele pode ser o de época barroco, muito antigo, ou renascentista, uma viola da gamba às vezes, que é raríssimo de você achar. Tá? Esse instrumento tem 300 anos mesmo. Ou você pode fazer uma réplica moderna, fazendo ela agora, mas nos moldes do barroco, certo? Fazer o mais próximo possível. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Hoje é impossível você fazer um instrumento 100% como era. Né? Você tenta o mais próximo possível. Às vezes você utiliza técnicas como era. Mas se a gente fosse aprofundar filosoficamente, né, você não vai nem usar força elétrica. Você não vai usar luz elétrica. Eles não usavam. Né? Você não vai trazer a madeira até seu ateliê. O que eu estou falando aqui é mais filosófico, tá? Não é usual. Você não vai trazer aqui no seu ateliê a madeira, um carro vai te entregar. Não, teria que ser tração animal, como era na época. Né? Isso vai dar diferença no instrumento, isso é mais filosófico do que usual, tá bom? Por exemplo, tem um grupo, eu não sei onde, não é de música, eu não sei se eles estão nos Estados Unidos, numa fazenda muito grande, eu não lembro agora onde é, vou ver se eu acho mais informações. E aquele pessoal vive como se estivesse na Idade Média, e eles constroem lá castelos, as coisas, e pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu li, eles até as práticas de medicina, né, até vacinas que eles tomam lá, eles não tomam vacina, até as práticas medicinais, e eles vivem, um grupo muito pequeno, como se estivessem na Idade Média, construindo castelo, cortando lenha à mão, carregando toras de madeira, igual os baixos carregavam para as igrejas na Idade Média. Né? Aí sim você tem o mais próximo possível. Mas vocês perceberam que até na construção de uma réplica, todas essas variações que eu citei atrás, elas existem e estão presentes, tá bom? Espero que eu tenha conseguido me expressar bem, e isso que está aí agora, para você que aprecia, é de gosto. Eu prefiro o grupo tradicional barroco, eu prefiro tradicional, mas eu prefiro, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar.